E se a pintura abstrata não tiver nascido de nenhuma teoria, mas de uma sequência de acidentes de oficina? Um advogado russo de 30 anos larga uma cátedra e vai para Munique aprender a pintar. 15 anos depois, 5 séculos de pintura europeia estão desmontados. Neste vídeo, a reconstituição material dessa passagem, e não a versão mística de sempre. A cabana camponesa pintada por dentro que ele visitou aos 23 anos, o Monet, que ele não conseguiu identificar, o quadro que ele encontrou de lado no ateliê ao entardecer, e achou lindo sem saber que era seu, e, sobretudo, a técnica de pintura popular bávara sobre vidro que ensinou a ele a linha preta e a cor chapada. Mas a parte que os catálogos evitam. A aquarela que ele provavelmente antedatou para vencer uma corrida de prioridade. No fim, a pergunta sobre onde as ideias realmente nascem. Uma tarde qualquer no ateliê, em Munique, o sol já baixo. Um pintor entra e vê, encostado na parede, um quadro de beleza extraordinária, cheio de cor, ardendo por dentro, sem nenhum assunto reconhecível. Ele se aproxima e percebe 2 coisas em sequência. Primeira, é um quadro dele. Segunda, está deitado de lado. Kandinsky contou esse episódio anos depois, e a conclusão que ele tirou dali é a frase mais importante da carreira dele. Entendi com clareza que os objetos prejudicavam meus quadros. Agora, quero fazer com esse episódio o oposto do que costuma ser feito. Ele é normalmente narrado como revelação mística, epifania, momento em que o gênio vê o invisível. Eu quero tratá-lo como o que ele é: um acidente de oficina, um quadro mal encostado, uma luz ruim, um sujeito cansado entrando numa sala. Porque essa é a tese deste ensaio. A abstração não foi deduzida de uma filosofia. Ela foi encontrada com as mãos, em etapas, por meio de uma série de acidentes materiais concretos. E a filosofia veio depois, para explicar e legitimar o que já estava feito. Vamos pelos acidentes, em ordem. Acidente número 1, e é o mais antigo. Uma cabana no norte da Rússia. Em 1889, ainda estudante de direito, Kandinsky foi enviado numa expedição etnográfica à região de Vologda para estudar o direito consuetudinário e as crenças religiosas dos camponeses Komi. E ele descreveu ter entrado nas casas de madeira daquela gente e encontrado o interior inteiro pintado. Paredes, móveis, vigas, tudo coberto de ornamento, do chão ao teto. A sensação que ele registrou é decisiva e não é figurada. A de estar caminhando dentro de um quadro e não parado diante de um. Guarde isso, porque é a ambição que governa tudo o que ele fez depois. Não a janela para uma cena, que é o modelo europeu desde o Renascimento. Um espaço que envolve. Acidente número 2. Um Monet não identificado. Numa exposição de impressionistas franceses em Moscou, por volta de 1895, ele parou diante de uma tela da série dos Montes de Feno e não conseguiu reconhecer o que estava vendo. Sabia que era pintura de alguma coisa e não achava a coisa. E o que o perturbou não foi o fracasso, foi o contrário. O quadro funcionava sobre ele mesmo assim. A ausência do assunto não impediu o efeito. Portanto, o efeito não vinha do assunto. Esse é o primeiro dado empírico. Ele não deduziu nada. Ele observou uma discrepância entre o que a teoria da pintura afirmava e o que o próprio corpo dele registrou numa sala de exposição. Acidente número 3. Wagner, no Bolshoi. Assistindo a Lohengrin, ele relatou ver cores enquanto ouvia. Se isso era sinestesia clínica ou metáfora vívida, se discute há um século
e eu não vou fingir que a questão está resolvida. O que importa é a inferência. Se a música produz efeitos poderosos sem representar coisa nenhuma, então talvez a pintura possa fazer o mesmo. Com esses 3 dados na bagagem, ele tomou a decisão que ninguém toma. Aos 30 anos, recusou uma cátedra que lhe fora oferecida, largou o direito e foi para Munique aprender a pintar, numa idade em que os colegas de geração já tinham exposto. Munique, em 1896, era o lugar certo. Capital do Jugendstil, com um bairro boêmio, Schwabing, cheio de estrangeiros, revistas satíricas, movimentos de reforma e ocultistas de todos os feitios. Ele estudou primeiro na escola particular do esloveno Anton Ashbe, muito frequentada por estudantes do leste europeu, onde conheceu Jaulenski e Marianne von Werefkin. Depois entrou na academia, na classe de Franz von Stuck, que era um dos pintores mais celebrados da Alemanha. E o veredicto de Stuck sobre ele é ótimo, porque diz exatamente o que ele trazia e o que a formação tentava reprimir. Disse que a cor dele era descontrolada e o obrigou a trabalhar durante um período apenas em preto e branco, para que aprendesse forma. Em 1901, ele já tinha cansado da academia e fundou a própria associação e escola, a Phalanx. E foi ali, numa turma de verão, em 1902, que entrou uma aluna chamada Gabriele Münter, com quem ele viveria a década seguinte e cuja importância na história eu trato em outro vídeo, porque ela merece um só dela. Agora chegamos ao acidente decisivo, que é o quarto, e que é o que faz este ensaio existir. Porque ele não é místico, não é filosófico, e não é biográfico, é técnico. Em 1908, Kandinsky e Münter começaram a passar temporadas em Murnau, uma cidadezinha aos pés dos Alpes bávaros. No ano seguinte, ela comprou uma casa lá, que os moradores apelidaram de Casa dos Russos. E na região havia uma tradição artesanal específica, a Hinterglasmalerei, a pintura sobre o verso do vidro, usada para imagens votivas e devocionais vendidas em lugares de peregrinação. Preste atenção no que essa técnica obriga o artesão a fazer, porque é aqui que a pintura europeia muda. Pintando no verso de uma placa de vidro, você trabalha na ordem inversa. Os detalhes primeiro, o fundo por último. Não dá para modelar. Não dá para esfumar. Não dá para construir volume por gradação, porque cada camada nova fica atrás da anterior e não pode corrigi-la. O que essa restrição produz, necessariamente, é uma linguagem visual muito precisa. Áreas chapadas de cor intensa, contorno preto pesado delimitando cada campo, ausência de sombra, ausência de profundidade atmosférica. Kandinsky e Münter colecionaram essas peças, depois passaram a fazê-las. E então, o vocabulário migrou para a pintura a óleo. Olhe as paisagens de Murnau de 1908 e 9, com isso na cabeça. A montanha é uma cunha azul. O telhado é uma placa vermelha. A estrada é uma faixa amarela. Tudo cercado de preto. O volume sumiu. A perspectiva está colapsando. E os objetos estão virando pretexto para a cor em vez de descrição de coisas. É esse o mecanismo real da passagem à abstração. Não veio de Steiner. Não veio de Blavatsky. Não veio de nenhuma das leituras teosóficas que ele fazia no período. Veio de imagens devocionais baratas, feitas por artesãos anônimos para peregrinos comprarem em romaria. E é por isso que a hierarquia habitual está de cabeça para baixo. A vanguarda mais radical do século XX foi destravada por artesanato popular católico bávaro. Depois disso, o resto é consolidação, e ela acontece rápido. Em 1911,
Em janeiro, Kandinsky assistiu em Munique a um concerto de Arnold Schoenberg. Voltou para casa, pintou a impressão daquilo e escreveu ao compositor, iniciando uma correspondência longa. A razão pela qual isso importa é técnica e não anedótica. Schoenberg tinha feito com a tonalidade exatamente o que Kandinsky estava tentando fazer com a figuração. Tonalidade é o sistema que informa ao ouvinte onde fica a casa, de onde a música saiu e para onde ela precisa voltar. Figuração é o sistema que informa ao espectador do que o quadro é. Schoenberg demonstrou que era possível remover o primeiro e ainda assim ter música e não ruído. Foi a autorização de que Kandinsky precisava. No mesmo ano, a Associação de Artistas que ele havia ajudado a fundar em Munique recusou um quadro grande dele numa exposição, alegando que excedia o limite de dimensões. Ele se demitiu junto com Münter e Franz Marc, montou uma exposição rival em semanas e lançou o almanaque que batizou o grupo, Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul. E em dezembro de 1911, a editora Piper publicou Do Espiritual na Arte. Repare na cronologia, porque ela é o argumento inteiro deste vídeo. A virada de Murnau é 1908. O livro é 1911. 3 anos separam a descoberta prática da formulação teórica. Kandinsky não deduziu a abstração de uma doutrina da necessidade interior. Ele a encontrou com o pincel, numa cidadezinha bávara, usando uma técnica de artesão. E depois construiu a teoria que explicava e justificava o que já estava feito. E agora, a parte que os catálogos costumam tratar com delicadeza excessiva. Existe uma aquarela, hoje no Pompidou, que Kandinsky datou de 1910 e que foi apresentada durante décadas como a primeira obra puramente abstrata da arte ocidental. Os especialistas duvidam dessa data há muito tempo. A evidência técnica e estilística aponta para uma execução bastante posterior, provavelmente por volta de 1913. E a suspeita é que a datação retroativa tenha servido para estabelecer prioridade. Porque naquele momento havia gente na Europa inteira reivindicando ter chegado primeiro. Eu não acho que isso diminua o pintor. Acho que diz que ele sabia exatamente o que estava em disputa e agiu de acordo, o que é humano e vale ser dito em voz alta. E vale acrescentar o resto do quadro. Hilma af Klint, na Suécia, fazia telas grandes não representativas desde 1906, movida pela própria prática espiritualista, e determinou que não fossem exibidas senão muito depois da morte dela. Kupka, Delaunay, Malevich e outros convergiam para o mesmo território em poucos anos. A narrativa do inventor único é uma construção, e Kandinsky ajudou a construí-la. Ainda no capítulo das objeções, a fundamentação teosófica de do espiritual na arte envelheceu mal. As afirmações sobre cores específicas, produzindo efeitos espirituais específicos, o amarelo agressivo e terreno, o azul como chamado ao infinito, são aceridas, não demonstradas, e não sobrevivem à constatação de que o significado das cores varia enormemente entre culturas. E é aqui que eu fecho, porque a conclusão não é sobre Kandinsky. A história da arte adora a narrativa da ideia. Alguém pensa uma coisa nova e depois a executa. É uma narrativa confortável, porque põe o pensamento antes da matéria e nos permite tratar o artista como filósofo com pincel. O que os 15 anos de Munique mostram é o inverso. Um homem entrou numa cabana camponesa e sentiu o corpo dentro de um ornamento. Não reconheceu um monte de feno numa exposição e reparou que o quadro funcionava assim mesmo.
Entrou no ateliê ao entardecer e achou belo um quadro que estava deitado de lado. Comprou imagens de romaria pintadas atrás do vidro e copiou a técnica porque ela era bonita e barata. Só depois de tudo isso, ele escreveu o livro. Então a pergunta que fica é sobre você e não sobre 1911. Aquilo que você chama das suas ideias, você tem certeza de que elas vieram antes do que suas mãos já estavam fazendo? Ou você também é só alguém escrevendo a teoria depois, para explicar um acidente que deu certo? Onde a arte não consola, ela autopsia.